parabenizar os colegas pelo show de bola. E agora nós teremos tempo para um debate. Meu nome é Roger, sou doutorando aqui, trabalho com o professor Azoni. Queria fazer uma pergunta para o Naércio, essa questão da retropolação dos dados e essa diferença educacional entre as regiões. Quanto que você acha que isso pode estar vinculada às migrações, né? Você tem o Sudeste com uma entrada maciça de italianos, de japoneses, o Sul de alemães, vis-à-vis o pessoal do Nordeste, uma entrada maior de pessoas descendendo da África com um nível educacional mais baixo. Então, talvez, como você olharia esse canal explicando essas diferenças e como isso vem se alocando ao longo do tempo? Olá, eu sou o Bruno, aqui da pós-graduação, no mestrado aqui da USP. Conheço aí, fui orientando Naércio, trabalho com os três aí, os mitos aí da academia brasileira. A pergunta é mais do ponto de vista acadêmico. A impressão que eu tenho, um pouco que eu estudei sobre o tema da desigualdade ao longo da vida, é que o tema da desigualdade nos anos 60, 70, tem aqueles textos famosos do Langoni, né, que estudava bastante desigualdade no Brasil. Na década de 60, 70, era um tema da moda, era um tema bastante discutido e coisa do tipo. Década de 80, 90, esse tema foi meio que deixado de lado. Isso do ponto de vista acadêmico e até nos jornais, enfim, no debate público, foi um tema meio que deixado de lado, acho que muito em função da década perdida, crises econômicas, mas que o tema que voltou a partir dos anos 2000, a agenda de pesquisa acadêmica. Eu queria saber as perspectivas dessa temática, do ponto de vista de debate para a sociedade, do ponto de vista de pesquisa, qual o potencial desse tema de pesquisa para o Brasil. Mais ou menos isso. Meu nome é Wagner, eu estou no 5º ano de Economia. Queria fazer uma pergunta para o professor Naércio. Ele disse que o aumento dos anos de estudo, o aumento dos anos de estudo teve um efeito para diminuir a desigualdade, porém não com a qualidade necessária para aumentar a produtividade. Se houve aumento dos anos de estudo, porém com não tanta qualidade, eu queria saber por qual via isso levou a uma queda na desigualdade, já que aumentou, só que não com qualidade. Eu sou o José, aluno da graduação de Economia, do 1º ano. Uma pergunta para o professor Naércio também. Muitos dos países que tiveram melhora significativa em educação, como Singapura, China, Coreia do Sul, fizeram isso durante regimes que não foram especialmente democráticos, com muita imposição de medidas, muitas gerações sacrificadas, por assim dizer. Como essas experiências podem ser adaptadas para a situação do Brasil? Bom, a questão de migração eu acho que é muito importante, né? Tem alguns estudos já mostrando que a migração internacional para o São Paulo e o sul do país foi muito importante para acelerar a educação. Tem estudos até com colonizações específicas, né? Eu acho que você conhece o estudo do Rodrigo Soares, do Rude. Então, claramente, isso teve um papel importante. Tá? É difícil quantificar qual a contribuição relativa de cada fator, porque a pesquisa, muitas vezes, é bem específica, a pesquisa acadêmica nessa área. Então, por exemplo, esse estudo do Rodrigo Soares quer mostrar a colonização de algumas regiões de São Paulo. Até hoje, esses municípios têm instituições melhores, educação melhor, sei lá, 100, 200, 100 anos depois. Agora, é difícil você fazer um estudo, uma quantificação geral, falar que porcentagem da diferença de educação entre as regiões seria devido à migração, em contraposição com o esforço local. Muito difícil. Eu imagino que tem um papel importante, mas é difícil quantificar quanto. Tá? Mas, claramente, é importante. Mas eu também acredito que não explique tudo. Parte disso é falta de esforço das elites locais de querer realmente expandir a educação, até para conseguir controlar melhor a população na hora do voto e assim por diante. Eu acho que isso é importante também. Só um exemplo que a gente fez, o Eduardo Haddad estava junto, a gente fez um trabalho para a Secretaria de Planejamento do Rio Grande do Sul, tempos atrás, e estávamos conversando com empresários da região oeste do Rio Grande do Sul, que é especializada em máquinas, agora não lembro se é pré-colheita ou pós-colheita. Sei que a John Deere
estava lá. Uma localização excêntrica, e me chamou a atenção por que esse pessoal está fazendo essas máquinas lá, mas enfim, e fazem para o mundo inteiro. Mas aí essa pessoa era um senhor já dos seus mais de 80 anos, contando como é que se deu a colonização daquela região por alemães. E ele dizia, bom, contava meu avô que antes de qualquer outra construção, além das moradias, a primeira coisa a ser construída era a escola, depois a igreja. Isso dá um pouco essa diferenciação, esse aspecto cultural, e muito do que tem mais em São Paulo do que no Nordeste, provavelmente tem a ver também com imigrantes, enfim. Isso quantificar é mais complicado. Quantificar como a gente gosta para ter regularidades gerais, né? Serão sempre estudos de casos ilustrativos, mas que não ajudam muito a generalizar. Agora, a questão da agenda de pesquisa, né? De fato, teve uma bolha grande sobre o estudo da desigualdade quando o Hoffman e o Suplicy, o senador Suplicy, escreveram artigos na Folha de São Paulo nos anos 70, fim dos anos 70, e aquilo chamou atenção, enfim. Primeiro, como é que um país do futuro vai ter problemas? Não pode ter, né? Pelo menos não que se divulgasse na imprensa, né? Criou uma celeuma e foi uma coisa interessante. Aí tinha seminários, nos encontros da AMPEC tinha sessões e sessões sobre isso. Era assim, um pouco um bastião de resistência e tal. E tinha o livro do Langoni, que era a tese de doutorado dele, que ele já tinha feito, que depois foi requentado a pedido do Delfim para dizer se era verdade ou não. E tal. Diga-se de passagem, posteriormente, os argumentos do Langoni foram reconhecidos, independentemente do clima político e do uso político que se fez do trabalho na época. Mas, enfim, ele tinha feito uma pesquisa procedente, né, e consistente. E que, na verdade, todos os fatores que se alinhavavam tinham tido uma influência, né, alguma. A questão é saber qual. Depois disso meio que esvaziou, mas fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, teve um outro boom, né? O PB, o Ricardo Paes de Barros, é um personagem importante nisso, o Chico, o Slippery Slope, Chico Ferreira, né? Ferreira. Tem um artigo fantástico que é da montanha escorregadia, né? Que as pessoas tentam subir e caem, né? O Slippery Slope. Então, teve seminários, etc. e tal. A questão da agenda de pesquisa, ela é meio de moda, né? De repente, alguma coisa entra na moda dos pesquisadores porque apareceu um novo banco de dados que permite responder perguntas que não necessariamente são interessantes, né? Mas, de repente, apareceu um novo banco de dados, você vai voltar a tratar dele. Mas o tema está presente, né? Que ainda temos um nível de desigualdade altíssimo e que as perguntas que o Naércio apontou e que questões de investigação e na nossa área as coisas que eu também apontei são questões relevantes que são fundamentais para desenho de política e decisões sobre política no futuro e que ainda estão em busca de resposta. Então, acho que estar ou não na moda é uma coisa, mas a relevância está aí presente. Eu acho bem legal essa recuperação do Azone, da história. E eu acho que são duas áreas importantes para o futuro. Uma são as habilidades socioemocionais, que agora os economistas descobriram. Então, antes a gente achava que era só anos de estudo e mais a inteligência, né, que levava mais para frente. O Azone falou um pouco dessas habilidades, né, de interação, perseverança, garra. Agora também está na moda grit. Tem um livro da Angela Duckworth, que é grit, garra, é importante para o seu desempenho, amabilidade, neuroticismo. Então, tem toda uma agenda de pesquisa para mostrar quanto desses fatores explicam diferenças de resultados das pessoas, outcomes, em termos de salário, de educação, e então, por consequência, a desigualdade.
Então, essa literatura é bem legal. Será que as pessoas são desiguais em garra? Será que garra se aprende a ter mais garra ao longo da vida? Será que você deve aprender garra na escola? Eu acho que essas questões são muito importantes. Será que os mais ricos têm mais garra que os mais pobres? Esse é um lado. E o outro lado é o desenvolvimento infantil. Eu acho que a literatura está convergindo. Muito isso é o James Heckman, né, que é um dos economistas mais famosos hoje em dia do mundo. Então, ele tem estudado isso, e essa coisa da primeira infância, como você desenvolvendo as habilidades para poder adquirir educação no futuro. E é um campo interdisciplinar. Então, você tem economista, psicólogo, médico, todo mundo estudando junto, inclusive os alunos que estão aqui, se tiverem interesse nessa área, é super legal. Então, eu acho que a literatura está bombando, mas principalmente nessas outras áreas. Assim. É um estudo menos tradicional nesse sentido. A desigualdade desde o berço e as habilidades socioemocionais. Eu vou aproveitar e responder a última pergunta, que é sobre a questão de educação. Como que a educação melhorou a desigualdade se não contribuiu para a produtividade? Então, eu acho o seguinte, um exemplo, ainda existe uma diferença de qualidade entre pessoas com níveis educacionais diferentes, de aprendizado, vamos dizer assim. Então, por exemplo, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Se você for pegar uma pessoa de... olha lá, uma pessoa de 9º ano, que é o vermelhinho, sabe mais matemática do que uma pessoa de 5º ano. Entendeu? Ela sabe 250 de matemática em comparação com 215. E uma pessoa de 3º ano sabe 270 com relação a 250. Então, existe um aprendizado nesse meio caminho. Quando você move mais pessoas do 5º ano para o 9º ano, as pessoas vão aprender mais. E esse diferencial vai se refletir numa queda do diferencial de salários. Entendeu? Mas a qualidade nesse nível pode não ser suficiente para o crescimento de produtividade que a gente precisa com as novas tecnologias, entendeu? Então, educação traz uma informação. Se você terminou o 9º ano, você sabe mais do que no 5º ano. E quando você trouxe muita gente no 9º ano e 3º ano do ensino médio, o diferencial caiu. Mas essa qualidade não é suficiente para alavancar um crescimento de produtividade via inovação. Acho que é essa a questão. E tinha uma última pergunta. Acho que qual que era mesmo? A coisa da Coreia, né? Não, eu acho isso realmente a Coreia e principalmente a Coreia, né, Singapura, o crescimento educacional foi num período de ditadura, né? Então a gente não quer replicar isso aqui. A gente queria o aumento educacional sem a ditadura. Eu acho que um exemplo bom é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos cresceu muito em termos educacionais num ambiente democrático, em que as pessoas viam a importância da educação, a importância de você ter da educação para o crescimento e desenvolvimento. A Coreia é mais para ilustrar a comparação, porque ela estava no mesmo nível de desenvolvimento que o Brasil nos anos 60, mas não é necessariamente um exemplo a ser seguido. Cada país tem seu próprio meio de melhorar a educação, não tem regras estabelecidas. Não adianta ir lá na Finlândia, o pessoal vai lá filmar o que acontece na Finlândia e tentar trazer para o Brasil, mas é bem diferente a Finlândia do Brasil. Hélio Zilberstein, professor da casa. Eu tenho duas perguntas, uma é para os dois, a outra é mais para o Naércio, talvez, mas o Azzone pode, evidentemente, comentar. Primeiro, essa questão do crescimento da escolaridade, diminuição da desigualdade sem alteração na produtividade, ela não poderia também ter uma parte da explicação na mudança na estrutura produtiva que o Brasil teve nesse período? Quer dizer, o Brasil está há muito tempo num processo de desindustrialização. E a indústria é onde se cria mais valor adicionado. Então, houve uma coincidência de processos, né? Um do lado da oferta e outro do lado da demanda de trabalho. Queria que vocês talvez comentassem isso. A segunda é um pouco mais operacional, Naércio. No pacote de medidas de Sobral, eu vi um item que é o bônus, o pagamento por desempenho, né? A gente sabe que o pagamento variável, o pagamento por desempenho, hoje é uma política adotada generalizadamente por todas as empresas, né? É uma coisa complicada porque é difícil medir desempenho e é também difícil transformar a medida de desempenho
em bônus, no valor do bônus, tal. Eu queria saber como é que isso é feito, como é que a literatura tem estudado isso. Esse é um problema especialmente no ensino, né? Como é que você mede efetivamente o desempenho de um professor? Mas é o seguinte, Nércio, uma coisa que me impressiona é, no caso da educação sem produtividade, que você mostrou aí, será que ela não pode estar associada à promoção automática? Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, quando o menino, quando está no 4º ano, é feito o exame e ele não tem condição de ir para frente. Ele entra para a força de trabalho como um indivíduo que tem 4 anos de estudo, mas ele é um analfabeto funcional. Ele não sabe fazer conta e não sabe nem ler, nem escrever. Mas, formalmente, ele figura com a pessoa que tem 4 anos de estudo. A outra coisa não é tanto, não é uma questão, mas é uma coisa que eu fico me lembrando, que eu sempre ressalto para os meus alunos quando eu dou curso aqui de demografia econômica, que é, você pega os 10% mais ricos, né, em relação aos 10% mais pobres, mas uma coisa importante de perguntar, quem são esses 10% mais ricos? Porque como nós somos um país pobre, se você pega o salário, ou quer dizer, a renda média dos 10% mais ricos, é igual à renda média do chefe da portaria do seu prédio, né? Em termos de salário nominal, porque o chefe da portaria ainda tem casa de graça. Então, eu acho que seria importante a gente pensar em termos para o Edu e o Ozônio, é só uma coisa. Aqueles dados para 1939, que o Ozônio mostrou em 1939, o centro é Belo Horizonte. Oliveira. Hã? Oliveira. É Oliveira, mas é Minas Gerais. Não, eu fiquei pensando, quer dizer, nós tivemos a crise de 29 e 30 em São Paulo, que ainda teve efeitos até perto da Segunda Guerra Mundial, né? Caiu a produção de café, foi queimado o estoque de café. Né? Será que isso não teve efeito na diminuição da posição relativa de São Paulo? Bom dia. Meu nome é Neide Oliveira. Eu sou professor do Instituto de Física, o que significa que eu sou meio perdido aqui nesse. Mas essas coisas me interessam e daí a minha presença aqui. Mas eu gostaria de fazer 3 comentários. Um é a respeito de... Para quem olha o Brasil e não é economista, ou seja, do meu ponto de vista, eu vejo um país que remunera muito bem o capital e muito mal o trabalho. E eu não vejo, muitas vezes, esse ponto ser discutido especificamente. Ou seja, qual seria o impacto de melhorar significativamente o valor do trabalho em todas as políticas socioeconômicas do país. A segunda observação é uma que diz respeito à educação. Eu me lembro que, há 3 anos atrás, eu vi umas conferências dadas por pessoal do Ministério da Educação, isso na época que o Haddad eu estava saindo de ministro da Educação. E ali eu aprendi que o ensino médio brasileiro era considerado um dos piores do mundo. Eu fiquei um tanto quanto abalado com isso. Mas aí eu me lembrei de uma história que talvez o professor Azoni se lembre também. Eu fui, de algum tempo, diretor da FAENQUIL, que virou Escola de Engenharia de Lorena, aqui da USP. Eu fui o primeiro diretor lá e fiquei 8 anos lá. E uma parte desse período, o meu patrão era o professor Pinotti, porque ele era secretário do ensino superior. E
Eu me lembro que ele veio ao Conselho Universitário para fazer uma reunião com os membros do Conselho, talvez a professora Zoni estivesse nessa reunião, não me lembro, mas... E ele disse uma coisa que também ficou na minha cabeça, que é o fato de que ele fez estudos no tempo em que ele era secretário de Educação, e uma coisa que ele mostrou como muito relevante era o fato de que, mesmo os alunos que iam na escola, eventualmente acabavam sendo educados na rua, porque eles passavam muito mais tempo na rua do que na escola. Então, obviamente, a escola tinha um papel secundário na educação dessas crianças. E isso também me parece um tema que merecesse discussão. A discussão específica, ela aparece nos dados. E, por fim, eu gostaria de dizer uma coisa que não sei se foi colocado, mas o professor Naércio colocou aqui um gráfico que é onde tem o crescimento comparando o Brasil e Coreia. Produtividade. Exato. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: o eixo X é escolaridade da educação, e daí o grande deslocamento da curva da Coreia. E aquilo mostra claramente que os efeitos da educação, elas demoram para aparecer. Eles não aparecem simultaneamente com o aumento da escolaridade. Se você pudesse colocar aquele gráfico, eu mostraria o que é que eu quero... E esse daí, olha aqui. Em 1965, a Coreia já tinha mais de 5 anos de escolaridade média e o Brasil estava em 3. Tá certo? Mas o crescimento maior da Coreia só vai acontecer a partir de 1980. Tá certo? E isso é uma ênfase que eu acho importante. Os investimentos de educação, eles não dão frutos imediatos necessariamente. É isso, obrigado. Bom, rapidamente, 2 colocações. Ana Lúcia Parente, eu sou profissional em comércio exterior. Se a questão da produtividade e a diminuição da desigualdade não tem a ver com relação ao investimento na indústria, né, na questão da inovação, que não tem ocorrido no Brasil como nos outros países. E outra questão diferente, professor Naércio, nos últimos anos teve a abertura de várias federais pelo Brasil. Em outros estados, né, essa concentração realmente diminuiu. E a gente vê que polos, o Unicamp, o USP, São Carlos, tal, tem muito ligado ao desenvolvimento das indústrias. Então, se você acredita que, com essa abertura de novos federais, com várias partes do Brasil, isso trará um crescimento, se você vai a criação de novos cientistas, pesquisadores, se isso vai reverter aí num ganho e numa melhora da desigualdade no total. Seriam minhas 2 perguntas. Obrigada. Posso rapidamente fazer... a questão de desindustrialização, eu acho que aconteceu simultaneamente, né? Talvez parte da nossa queda de produtividade tenha a ver um pouco com a redução do papel da indústria. Agora, também tem um papel, os serviços têm um papel importante. A gente tem muita produtividade nos serviços do Brasil, é muito menor quando comparada com outros países também. Então, tem a questão entre setores, mas se você for olhar dentro dos serviços, também tem uma defasagem muito grande. Então, acho que são os 2 fatores. A questão de bônus, então, o bônus depende muito dos detalhes como eles são introduzidos. Em São Paulo, eu até ajudei a fazer os bônus nas escolas estaduais, que estão até hoje. E aí, se a escola atingisse a meta, todos os profissionais da escola ganhariam. E as metas são em torno das notas de matemática e português. Agora, eu reconheço que tem problemas, né? Por exemplo, o professor de história ganha se o aluno
aprendeu matemática, então não tem muito a ver com a disciplina dele. O professor de educação física também, então tem essas questões a serem discutidas. E as evidências são mistas, assim, tem em Nova York eles avaliaram e resolveram tirar, por exemplo. Então depende muito. Eu acho que tem que ter cobrança dos professores por resultados. E o bônus é uma medida adicional que estimula, né? Agora, realmente, os detalhes fazem muita diferença e não está claro ainda qual é a melhor maneira de introduzir. A questão da qualidade é importante. A questão da progressão automática, eu acho que não é um problema. Eu acho que se você botar provas e repetência a cada ano, os meninos vão sair da escola, porque eles não conseguem passar os primeiros anos, principalmente que vêm de regiões muito pobres. Então, você acaba tendo... Quem se forma tem qualidade, mas você tem muita gente que não vai progredir e vai para a rua. E isso pode aumentar a criminalidade e tudo. Então, eu prefiro que eles se mantenham na escola, mesmo aprendendo pouco, até o 4º ano, do que uma repetência forte desde o começo. Em 1970, a repetência no Brasil no primeiro ano era 50%. Então, metade dos alunos que entravam no primeiro ano repetiam. Por isso que eles não conseguiam aumentar a escolaridade. A questão dos 10% mais ricos, eu acho que deve ser... A limite deve estar em torno de 3 ou 4 mil reais. Então, todos os professores da USP provavelmente estão entre os 10% mais ricos do país. Então, é importante lembrar isso. A gente não está falando dos 10% mais ricos como aqueles ultra ricos. Na verdade, somos nós, né, que estamos entre os 10% mais ricos. A questão de distribuição funcional da renda é importante. A gente fala muito de dentro do trabalho, mais educado, menos educado, mas tem a questão de participação do trabalho na renda e participação no capital na renda. E, tradicionalmente, o trabalho sempre teve uma participação menor. Por quê? Porque a gente era um país muito populoso, com muita gente pouco qualificada. Então, o salário ia lá para baixo. Você tinha uma oferta ilimitada de trabalhador. Então, eu acho que isso era... Agora, com a transição demográfica e a educação, isso está mudando um pouco, eu acho. Realmente, os alunos ficam pouco tempo na escola. A média de horas efetivas por aula no ensino médio é 2 horas por dia só. Não admira que eles aprendem tão pouco. E o efeito da Coreia, realmente, eu acho que pode ser que a gente tenha resultados mais para frente. Agora, a gente precisa resolver a bagunça que está o país, né? Senão a gente não vai conseguir melhorar. E eu acho que uma questão importante é a inovação. Então, só para encerrar agora, eu acho o seguinte, nos últimos 20 anos, a gente teve um crescimento no Brasil com base em setores pouco produtivos. Então, foi muito bom para os não qualificados, que o salário aumentou muito, porque aumentou a demanda por trabalhador pouco qualificado que trabalha no comércio e nos serviços, basicamente em restaurante, lojas. Isso reduziu a desigualdade e foi bom, mas para o país, em termos de produtividade, a gente tem que mudar o tipo de crescimento. A gente tem que ir para um crescimento baseado em inovações e produtividade, setores mais dinâmicos, indústria, tudo. A questão é, se a gente está 20 anos nesse mesmo tipo de crescimento, como a gente vai para o outro tipo? Você tem que convencer as empresas a inovarem. E é muito difícil, as empresas não inovam no Brasil. Então, o governo dá dinheiro, FINEP, um monte de dinheiro, inova, pelo amor de Deus, de graça, ninguém inova. Então, a gente precisa mudar o modelo de crescimento, tendo ciência que, se a gente não melhorar a qualidade, isso vai gerar desigualdade no futuro. Então atualmente, você tem essas duas opções. Ou você tem um crescimento pró-pobre, pouco produtivo, ou um crescimento pró-rico, alta produtividade, gerando desigualdade. O segredo é compatibilizar as duas coisas, eu acho. Obrigado pela oportunidade. Eu encerro por aqui minha participação. O seu dilema final é Trump ou Hillary, né? Que é bem claro no caso americano. É subsídio ao capital para que haja investimento, geração de impostos, etc., ou um pouco a nossa versão. Só um comentário para o Campino. O ponto de 39 ou de 47, o ponto num ano ele é pouco relevante, mas a posição certamente é influenciada. A gente olha a dança dele, né, que é interessante. E o Naércio respondeu a questão do professor Ney, não tenho o que acrescentar. É só situar que são 2 horas de ensino efetivo contra 6 de videogame e mais 4 de televisão. Então, é uma batalha difícil, né? Os meus netinhos estão morando em Madrid, eles saem da escola às 5 da tarde. Eles têm 8 anos, né? Então, eles ficam mais tempo lá, eles têm menos tempo para o iPad, né? O que é uma briga.
Mas uma coisa que a gente está olhando, e a Diana me ajudou nisso, é a qualidade do emprego, do ponto de vista das habilidades. Então, a gente pegou as habilidades cognitivas. O que é isso demora muito tempo para explicar, mas, enfim, são as habilidades requeridas para determinadas ocupações, e olhou a intensidade dessas habilidades ao longo do tempo, para o Brasil como um todo e para cada estado. E separou o emprego... quem em 2002 estava as habilidades da ocupação em 2002 e de pessoas que estavam lá e que permaneceram na ocupação ao longo do tempo. As pessoas que permaneceram no mercado ao longo do tempo. As habilidades aumentaram. Ou seja, há uma intensificação de habilidades cognitivas para quem já estava em 2002. Entretanto, para os que ingressaram depois de 2002, a tendência é declinante. Ou seja, o novo emprego é muito pior do que o anterior, em termos de habilidades cognitivas. Que é um pouco essa coisa de ter ido muito para o setor terciário, né? Que basicamente emprega mão de obra muito pouco qualificada, pagando muito pouco, tem a ver também com... Porque o fator abundante é barato, o que está sobrando é barato, isso não tem jeito. O capital falta, é caro, e é bem remunerado. Então, essa mudança que está havendo na ocupação efetiva observada, a partir dos dados da RAIS, é também preocupante. A qualidade do emprego enquanto aos requisitos de habilidades tem caído, especialmente para o novo emprego. Então, esse crescimento que foi muito bem-vindo na década passada, teve a contraparte dessa perda de qualidade. Bom, agradeço mais uma vez a todos e passo a palavra para o professor Jacques fazer um encerramento formal. Olha, são poucas considerações. Primeiro, cumprimentando os expositores e o professor Eduardo Haddad pela organização, porque um bom debate é aquele que foi preparado antes, e claramente nós temos aqui uma excelente articulação. Eu vou me permitir abordar dois aspectos que decorrem exatamente desse extraordinário painel que nós tivemos. Em primeiro lugar, com relação às comparações que foram feitas, eu estava observando os países que foram mencionados, Singapura, Coreia, Canadá, Finlândia, que estão acima da média. E, essencialmente, eu penso que, para os jovens que estão aqui presentes, essas abordagens comparativas são fundamentais. O que há de comum nesses países? Eles têm consciência dos riscos da inação. Coreia do Sul, Coreia do Norte. Canadá, anglofonia versus francofonia. No caso da Finlândia, tenta sobreviver na Finlândia no inverno, sem educação e sem conhecimento e sem tecnologia. E Singapura, 2 milhões de habitantes vivendo num mar da Ásia, em torno com Filipinas, Malásia, China, para sobreviver nesse meio. Então, é verdade que talvez a ditadura teve um papel, mas o que foi determinante foi a consciência dos riscos e o custo da inação. Eles sabiam que, se nada fizessem, não haveria um futuro. E talvez para a nossa discussão de amanhã, e quem sabe para um projeto de 2017, sobre um projeto para o Brasil, é como elevar a consciência dos riscos, como elevar na nossa comunidade, na nossa cultura, que, aliás, o imigrante que veio para cá veio com esse sentido de resiliência. Porque aquele que saiu da Itália, da Espanha, ele veio para cá porque não havia mais jeito de viver no país de origem. O japonês, enfim, todas as nacionalidades que vieram. E vieram para cá com um sentido de resiliência que os nossos colegas da economia chamaram de traços emocionais, dimensões emocionais, que vão determinar a resiliência no enfrentamento dos problemas. Então, penso que aí nós temos, nesse debate que tivemos, além de todo o conteúdo de grande qualidade, é despertar caminhos para essas abordagens comparativas que podem nos ajudar, e a questão é como elevar a consciência dos riscos no Brasil, para nós não vivermos mais esses períodos de grande euforia, onde está tudo bem, nós estamos já
ganhando o campeonato e depois período de profunda depressão, e aí tomamos consciência dos riscos, mas a nossa memória é pequena por causa da nossa evolução rápida na questão demográfica. O segundo e último comentário, que também tem a ver com esse ciclo, é o exemplo que os nossos colegas dão para os mais jovens, tanto o professor Naércio como o professor Azzoni. E o que os jovens podem se inspirar, que você chamou corretamente de mitos, no sentido de se tornarem exemplos. É que eles escolheram trajetórias que não se pautam nos títulos conquistados, mas em fazer a diferença em áreas onde, sem eles, essa evolução do conhecimento não teria ocorrido. Então, para aqueles que acham que graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado é o que determina uma vida significativa, eu acho que vocês têm aqui o exemplo que é uma precondição, mas se não escolherem temas onde vocês vão fazer a diferença, é uma diferença significativa, não vão chegar a essa serenidade quando, na metade da sua carreira ou no final da sua carreira, estiverem olhando para trás e dizendo, olha, eu deixei aqui um tijolinho em cima desse muro do conhecimento, trazendo alguma contribuição que é duradoura. Para os mais jovens que estão na sala, entender essa forma de construir um projeto acadêmico é fundamental para a construção do futuro. Com isso, eu peço, primeiro, aqueles que puderem estar aqui conosco amanhã, porque nós vamos olhar 2040, e depois nós vamos ter uma discussão sobre cidadania e depois sobre o futuro do trabalho, mas para o dia de hoje, uma forte salva de palmas aos nossos expositores.